Depois de muita espera, finalmente o STF julgou os embargos de declaração do tema 709. No ano passado, o Supremo havia julgado o mérito, decidindo que quem recebe a aposentadoria especial não pode continuar exercendo atividades nocivas. Se você quiser entender mais sobre aquele julgamento, clique aqui no card e veja o podcast que gravamos especificamente sobre o mérito do tema 709. Agora, nos embargos, o Supremo aparou algumas arestas. Decidiu como ficam os segurados que já tiveram processos transitados em julgado e também os que estão recebendo tutela provisória, que são as liminares para começar a receber. Se tem que devolver, se o exercício de atividade especial implica em cancelamento ou se é suspensão do benefício. No podcast de hoje, nós vamos analisar essa decisão do STF e traçar algumas estratégias processuais para lidar com esses processos que estão ainda em julgamento. Antes de começarmos a discussão, os nossos debates, eu vou pedir um favor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir nossos vídeos. Assim, você nos ajuda a compartilhar informações e também impulsionar o nosso canal. Certo? Conto com a ajuda de todos vocês. Bom, pessoal, eu estou aqui com o Yoshiaki Yamamoto, meu colega de escritório, meu colega aqui no Previdenciarista, também o Dr. Lucas Cardoso, meu amigo, também meu colega aqui de escritório e também do Previdenciarista. Nós, digamos assim, nos ocupamos muito tempo dessas discussões e também atendendo clientes nessa situação. São inúmeras ligações aqui para o escritório em razão dessa ansiedade, digamos assim, que estavam todos esperando o julgamento, essa decisão final. Então nós tivemos o tema 709, agora me parece que ele está solucionado. Me parece que agora ele está, digamos assim, amparado por uma decisão de repercussão geral e a partir daí nós vamos ter que trabalhar com algum nível de interpretação de cada juiz que agora vai ter que se submeter ao julgamento. Então eu vou pedir a Vênia, antes de começarmos, digamos assim, as nossas opiniões pessoais, eu vou ler a tese fixada, que eu acho que é um bom começo para nós, digamos assim, ancorarmos essa nossa discussão. Bom, a tese firmada pelo STF ficou a seguinte: é constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece elaborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou retorno ao labor nocivo. Cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão. Muito bem. O que eu quero dizer, o que eu quero começar a provocar aqui? Cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão? Aqui sepultou a ideia, as discussões ou as estratégias de que poderíamos aproveitar a tese para utilizar como se fosse uma desaposentação. Ou seja, se nós simplesmente cessássemos o benefício em razão da continuidade da atividade, poderia o segurado aproveitar tempo posterior e se aposentar melhor. Aproveitar o tempo posterior, converter tempo especial, somar tempo posterior a DER e ainda se aposentar melhor. Então aqui, quando fala em cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão, que é a última frase e grifada, inclusive, nos embargos, aqui sepultamos a desaposentação, aproveitando essa possibilidade de cancelamento do benefício. Sim. Então, vou começar provocando. É meio que uma correção do nosso vídeo, porque no vídeo anterior, né, antes dos embargos, a gente levantou essa possibilidade, né? Se o benefício fosse cancelado, cessado, a gente falou na época que, então, abriria a vida previdenciária do segurado, né? E daí, cancelando uma vez, ele poderia pegar aquelas contribuições em um novo benefício. Isso foi esclarecido no julgamento dos embargos e diz que cessa o pagamento. Ou seja, o benefício vai estar lá esperando uma reativação quando o segurado sair da atividade especial. Então, é um benefício só, não pode trocar. O que pode fazer é alguma revisão considerando a mesma DER. Só que daí surge uma questão também polêmica que deve ser analisada, porque lá na DER, se tu tiver direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição e quiser fazer essa revisão, trocar
se tiver fator previdenciário, vai gerar um complemento negativo. Isso é uma questão para se considerar. Então, acho que sobrou só essa possibilidade de ver algum direito de revisar lá na DER. Depois da DER, o benefício vai continuar, só vai estar suspenso mesmo, esperando o segurado sair da atividade especial. Literalmente vai estar fechando a vida previdenciária, Isso. ao contrário do que a gente havia dito no primeiro podcast, né? Mas nesse caso tem que ter muito cuidado, né? O segurado pode dizer, eu quero continuar trabalhando e quero receber aposentadoria. E tu vai dizer, tu pode pegar por tempo de contribuição com fator. Só que isso é uma decisão permanente, né? Em tese. Ele não vai poder rever. Agora eu vou voltar e eu quero ir no especial de volta, né? Isso não vai acontecer, né? Então é sempre uma decisão que deve ser tomada com cautela, né? Uma questão que é sempre importante lembrar. Não é proibido trabalhar. Sabe que essa é uma pergunta que estou recebendo diariamente. O julgamento de 709 e nada na lei proíbe o trabalho de quem se aposentou na modalidade especial. Proíbe agora, em razão do julgamento, o trabalho em condições nocivas. Então é importante a gente destacar que não parece aqui uma proibição ao trabalho, e sim a continuidade numa atividade especial, considerada especial para fins previdenciários. Isso é uma questão que eu sempre reforço, porque me parece que algumas pessoas não se aprofundam na matéria e tratam como uma vedação ao trabalho. Nem teria como proibir o trabalho. É uma questão curiosa, porque a gente leva as discussões para os tribunais superiores para nós colocarmos uma pá de cal em cima da discussão. Só que é curioso porque cada vez que os tribunais superiores, e muitas vezes eles decidem, a gente acaba tendo que interpretar a interpretação do tribunal superior. Porque, por exemplo, quem é que vai interpretar? Essa é uma discussão que eu vi muita gente fazendo, a gente já discutiu isso internamente. Quem é que vai dizer aí, interpretar o que é atividade especial para fins de manutenção da aposentadoria? É a empresa, o INSS, a justiça, o juízo que concedeu a aposentadoria? Quem é um ator que vai fazer essa interpretação? A empresa pode chegar e demitir, uma discussão trabalhista, enfim. Quem vai ser esse ator que vai dizer assim, isso aqui é especial, tu não pode continuar a trabalhar nessa atividade e ter a tua aposentadoria ao mesmo tempo? Então, porque nós sabemos que atividade especial não existe um cargo, uma função atualmente. Não é mais enquadramento categoria profissional. Hoje o enquadramento é por agente nocivo. Logo, a gente não tem uma caixa fechada, a gente tem um leque de atividades que podem ser especial, né? Então, olha só. Yoshi, tu me fez uma provocação agora. Ia ser a última questão que eu ia colocar em pauta, mas agora eu antecipei em razão da deixa. No momento em que a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, né, a emenda constitucional 103 de 2019, suprimiu do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição o termo integridade física, ou seja, tirou. Me parece que não é mais privilegiado quem está trabalhando em condições prejudiciais à integridade física. Agora, eu não vou dizer que isso seja a nossa opinião firmada, porque seria ainda muito prematuro a gente afirmar isso e incentivar pessoas a não se preocuparem com isso, mas no momento em que nós temos uma emenda constitucional, ou seja, a nova Constituição, a partir dali, diz que integridade física não é mais, digamos assim, protegida pela Constituição. Claro que é uma discussão, não nos interessa isso, retirar da proteção social esse termo, né? Mas me parece que agora a Constituição diz que, pelo menos não diz mais integridade física lá nas exceções para tratamento diferenciado. Existem alguns colegas trabalhando com a ideia de que isso seria suficiente para incentivar as pessoas que trabalham com periculosidade, para as pessoas entenderem, vamos aqui dar os exemplos aqui dos nossos clientes mais frequentes, que são eletricitários e vigilantes. Me parece que teria uma defesa bacana dizer que, como a Constituição foi modificada depois da aposentadoria deles e não protege, digamos assim, essa questão, eles poderiam utilizar, pelo menos como defesa, utilizar esse argumento para fins de continuarem normalmente nas suas atividades, já que a Constituição modificou, e recebendo suas aposentadorias especiais. O que vocês acham disso? Eu concordo plenamente com o que tu falou. O que motivou a jurisprudência a proteger o trabalhador exposto à periculosidade? Foi exatamente aquela expressão que estava lá antes da emenda constitucional, dizendo nocivos à saúde ou à integridade física. A partir do momento, né, que a emenda, infelizmente, tirou essa proteção, eu entendo, né, e também pelo princípio, né,
a lei previdenciária é regida pelo tempo. Então, agora, a atividade, digamos, de vigilante, como tu falou, não é especial. Então, em tese, ele pode continuar trabalhando como vigilante. Esse fundamento do tempus regiato, né? Seria quase uma analogia com o direito penal de que uma exclusão, como se fosse uma exclusão do tipo penal. Revogaram o tipo penal e agora não é mais crime. Agora não é mais atividade especial, se revogaram, né, em tese, né? Então, seria quase que uma analogia nesse sentido. O ideal seria que o INSS emitisse uma portaria regulamentando essas questões, né? O mundo ideal seria, porque traz muita insegurança e não é mais uma insegurança só jurídica para advogado, é uma insegurança jurídica para empresa, para trabalhador, afeta muita gente. As empresas têm muita dúvida do que fazer também com o tema 609. Isso é muito recorrente também, né? Assim, ó, essa questão, tem que deixar claro também que não é interessante para nós previdenciaristas começar a defender essa tese com unhas e dentes, porque afinal de contas, então, após emenda constitucional 103, não se aposenta mais vigilante deficitário com especial, pelo menos não se usa mais tempo especial. Então tem que ser muito cuidadoso o manejo desse tipo de argumento. Então aqui, até para a gente tentar esgotar isso aqui nesse podcast, eu vou ler o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição. Eu vou ler o parágrafo 1º antigo, antes da emenda constitucional 103. Refere o seguinte: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias dos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividade exercida sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. Basicamente, quando se fala que pode ser concedido tratamento diferenciado para segurados que trabalham em condições especiais que prejudicam a saúde ou integridade física, aqui está muito claro e presente, né, a proteção social, ou seja, ter uma aposentadoria diferenciada, precoce no caso, para quem se submete a risco à sua integridade física. No momento em que a emenda constitucional suprime essa expressão, ela nos permite dizer que eu posso interpretar de que tenho boa-fé total, a Constituição nova sequer traz essa possibilidade, né, para a minha categoria, no caso, eu estou falando assim, estou me colocando no lugar do eletricitário e do vigilante, que já está aposentado especial, e que está na dúvida agora, posso ou não posso trabalhar? A Constituição atual, ela não me dá esse condão de ter um tratamento diferenciado. Então, isso é um argumento forte que deve ser levado em consideração caso o INSS maneje, né, processos para querer, ou aí a gente vai falar agora na sequência, para cobrar a devolução de quem está recebendo, ou até do empregador que venha a utilizar isso como forma de aproveitar para uma rescisão de contrato de trabalho. Então, eu queria que vocês finalizassem esse tópico específico. Eu vou deixar inclusive, para o Lucas nos falar sobre o nosso receio de como os empregadores vão poder manejar tudo isso que envolve o tema 709. Sim, só fazendo um adendo, né, a gente tem um PL da aposentadoria especial que está tramitando. Nesse PL está a periculosidade lá. Tem vigilante, eu lembro que tem, não recordo se tem alguma menção expressa à eletricidade, mas atividades perigosas estão lá no projeto. Se o projeto for aprovado, né, no texto original, aí muda tudo isso que a gente está falando, né? Daí seria meio estranho, né? Ia ter um tempo ali que o segurado ia poder trabalhar, aí a partir da vigência da lei, não. Mas a gente tem que esperar isso. Por enquanto, eu concordo contigo, acho que a Constituição Federal, infelizmente, excluiu essa proteção diferenciada para a periculosidade, mas isso pode mudar tanto com uma interpretação nova, talvez, da jurisprudência daqui a um tempo, e com a aprovação desse PL da aposentadoria especial. Quanto aos efeitos no contrato de trabalho, isso é uma questão que também tem gerado bastante dúvida. As empresas também, né, o departamento jurídico das empresas também fica meio perdido com essa questão. O Tribunal Superior do Trabalho já se manifestou em algumas situações, principalmente em decisões monocráticas, que o aposentado especial ele assume, né, a rescisão, digamos, unilateral do contrato de trabalho, que daí não faria jus a uma demissão sem justa causa. Eu discordo particularmente disso,
discordo totalmente disso. Primeiro porque a vedação ao trabalho especial, eu até vou ler, né? Ela remete ao artigo 46, lá o parágrafo 8º do 57, dispondo a mesma penalização, digamos assim, ao aposentado por invalidez. O artigo diz assim: o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada a partir da data do retorno. Indo para a aposentadoria especial, o STF já interpretou tudo isso e disse que suspende o pagamento. Então aqui a gente tem uma mera punição de suspensão do pagamento da aposentadoria. Para mim, isso não tem um efeito tão direto no contrato de trabalho. Até fazendo uma analogia com o caso do novo parágrafo 14 da Constituição, que foi inserido também pela reforma da Previdência, que é aquele que rompe o vínculo do empregado público com a empresa pública. Ali sim, ali o segurado está assumindo unilateralmente a rescisão, porque diz expressamente no artigo que o ato da aposentadoria vai acarretar o rompimento do vínculo. Então são questões muito diferentes. E inclusive já tem jurisprudência se manifestando nesse sentido do que eu estou falando, e tem um julgado desse mês aqui de fevereiro, do TRT 4, que eu vou ler um trecho aqui da ementa. Depois a gente deixa na descrição o número do processo. Alternativamente, a dispensa sem justa causa, a reclamada poderia ter optado por realocar o reclamante em trabalho não exposto à insalubridade. Impositiva, assim, a declaração da nulidade da despedida por aposentadoria compulsória, efetivada pela ré, e sua conversão em despedida sem justa causa por iniciativa do empregador, fazendo jus o autor ao pagamento da remuneração do período de aviso prévio, diferença de férias, 13º salário e a multa do FGTS também. Então, ou seja, o que eles entendem aqui? Eles entendem que não há um rompimento unilateral. A empresa pode, inclusive, fazer uma modificação simples no contrato de trabalho da atividade e fazer com que o segurado permaneça lá. Ou, se ela entende que não quer permanecer, que demita, então, sem justa causa, né? Esse é o meu entendimento sobre os efeitos, né, no contrato de trabalho. Eu conheço que a jurisprudência do TST, ela mais antiga e principalmente monocrática, nunca entrou muito bem nesse assunto, é divergente, mas eu acho que isso pode ser modificado. Eu acho que o Supremo trouxe isso com uma interpretação mais detalhada. Isso tem que ser discutido com mais calma na Justiça do Trabalho. Exatamente, até porque se fosse tão simples assim, né, vamos supor, eu pedi aposentadoria especial, foi deferida e logo é uma demissão voluntária. Tem decisões que dizem que isso é como se eu estivesse dizendo assim, eu quero ser demitido. É um pedido de demissão tácito, digamos assim, né? Algumas decisões trabalhistas levam isso em consideração, talvez até por tratar isso como uma questão que não teria muita discussão, né? Mas não teria nem por que o Supremo estar discutindo isso no tema 709 se fosse tão simples. Ou seja, concedeu aposentadoria especial, a INSS pede ofício, a empresa demite e tá tudo bem. Então não teria nem por que o Supremo tá perdendo tempo, digamos assim, que não é o caso, obviamente, com o tema 709, que nós sabemos que não é bem assim, porque, na verdade, a concentração dos atos vai ser sempre no INSS, é sempre a parte previdenciária que é a parte ativa, digamos assim, né? A parte que tem que avaliar se tem que cessar ou não a aposentadoria, suspender. A parte trabalhista, a empresa realmente só aguarda, né, a definição. O INSS que tem que ir atrás para ver se a aposentadoria dele se manter. A relação de emprego não tem nenhum prejuízo para o empregador não demitir, né? Aliás, pode causar um passivo trabalhista, inclusive, né? Por uma reintegração, caso uma decisão como essa que tu acabou de citar, né? Então, eu acho que a orientação, não só para os advogados, tem muita cautela nesse momento, né? Porque, infelizmente, a gente não sabe o que vai acontecer tanto na jurisprudência previdenciária quanto na jurisprudência trabalhista com relação a isso, né? Daqui a pouco, os desembargadores trabalhistas analisam o voto do Supremo, o voto do ministro Dias Toffoli, refletem um pouco, pensam um pouco mais sobre essa questão, né? E acabam mudando o entendimento, dizendo, não, peraí, não tem como uma aposentadoria ser digamos assim, um pedido tácito de demissão, né? Sim. Então, até porque aquela empresa que não paga o adicional para aposentadoria especial, para mim, ela não tem nenhum fundamento para demitir, para demitir sem justa causa, no caso, para rescindir o contrato inteiramente. Incoerente, inclusive, né? Ela emite PPPs dizendo que a atividade não é especial, ou descaracterizando. Ela não paga o adicional de custeio da aposentadoria especial e ela aproveitar esse argumento para demitir. E não pagar os direitos trabalhistas. O que eu acho correto, até para aquelas que têm dúvida, ou aquelas que pagam adicional, é talvez primeiro comunicar o INSS, mas não demitir o funcionário.
Porque, justamente, tu vai demitir o teu funcionário apenas pelo fato de ele ter deferido uma aposentadoria. Eu acho que é precoce esse tipo de entendimento. Porque vai gerar discussão na Justiça do Trabalho, né? Mas me parece assim, analisando, que o STF também, ele sinalizou que isso vai se resolver e dá para utilizar o julgamento do tema 709, ele meio que sinalizou que isso vai se resolver no vínculo previdenciário, no sentido de que ele está falando que se continuar trabalhando, vai suspender o seu pagamento. Porque, por mais que não tenha sido provocado e não era o mérito da discussão, mas nem se cogita a questão de que tem que cessar o vínculo de emprego. Tem que proteger o segurado, digamos assim, de continuar prejudicando sua saúde ou integridade através de uma jubilação, uma proibição do trabalho. Não se tratou disso, muito pelo contrário. Se sinalizou de que o remédio, caso continuem trabalhando na atividade especial, é simplesmente a suspensão do pagamento. E daí nós vamos para fins previdenciários de uma competência do INSS fiscalizar e processar internamente, inicialmente administrativamente, essas pessoas que continuarem realizando atividades especiais e recebendo concomitantemente o benefício. E vai se discutir na prova, no caso a caso, se a atividade é ou não é especial. Porque olha só, o fato de uma pessoa ter se aposentado em especial e continuar no mesmo emprego, digamos assim, vinculado à mesma empresa, não quer dizer imediatamente que essa pessoa continua exercendo atividade especial. Ela pode simplesmente manejar diferente as suas atividades ou ter uma exposição mais eventual e todos os outros elementos que cercam uma atividade laborativa. Tem uma outra questão que eu quero deixar claro aqui. Quero que a gente, já que a gente tocou no assunto, o Lucas, de maneira muito habilidosa, tocou no assunto e trouxe esse argumento, a questão do parágrafo 14º, né? No parágrafo 14 lá, que trata da proibição do empregado público em continuar vinculado após a aposentadoria. Isso é uma novidade da Emenda Constitucional 103. Então, só para tranquilizar quem nos assiste, quem já era aposentado antes de 13 de novembro de 2019 ou tem direito adquirido anterior, até tem uma discussão sobre o direito adquirido, mas quem tem requerimentos anteriores, vamos deixar bem firmado isso aqui, quem tem um requerimento administrativo e uma DIB de benefício anterior a 13 de novembro de 2019, não há de discutir em rompimento do vínculo em razão da aposentadoria. Isso, das empresas públicas, né? Empresas públicas. Banco do Brasil, por exemplo. Caixa, Banco do Brasil, essas que são mais comuns. Então, queria deixar só claro para tranquilizar que isso é uma novidade da Emenda Constitucional 103, mas que quem já era aposentado não se preocupar com isso. Bom, eu vou tratar aqui do item C aqui do dispositivo do julgamento dos embargos, que é a modulação dos efeitos agora para fins de como tratou a coisa julgada, como tratou aqueles segurados que já tinham obtido direito com o trânsito julgado em receber a aposentadoria especial e continuar trabalhando em atividades especiais. Então vou deixar para vocês essa bola picada. São poucos, né? Porque desde lá de que começou essa discussão, quando a gente teve sentenças garantindo a possibilidade de continuar na atividade especial, o INSS tinha a prática comum de recorrer. E muitos desses processos estão lá, há 6, 7 anos, até hoje, esperando esse deslinde. Mas assim, tem poucos que são esses felizardos aí que tiveram uma decisão transitada em julgado, garantindo a possibilidade de continuar na atividade especial. O Supremo modulou esses efeitos para garantir, isso está garantido. Claramente eles colocaram isso nos embargos, então isso inviabiliza uma ação rescisória do INSS. Então claramente quem tem essa sentença lá transitada em julgado pode trabalhar em qualquer atividade tranquilamente. É bom para inviabilizar as rescisórias, porque eu já vi ações rescisórias promovidas pelo INSS até antes do julgamento dos embargos, né? O INSS indo atrás de justamente impedir que as pessoas trabalhassem, né? Continuassem a trabalhar na atividade nociva, né? Então, pelo menos nesse ponto, o Supremo foi bem direto, né? E selou a questão daí. Eu não lembro, isso não é frequente, jurisprudência de bloqueio para fins de proteção de segurados, né? Nós temos algumas jurisprudências de bloqueio para fins de tentativa de obtenção de benefício. Aqui, o INSS já foi avisado. Não venha com rescisórias, não venha com avalanche de rescisórias, porque não vai ter.
Então isso foi bacana, isso veio a trazer uma segurança jurídica para aquelas pessoas que já estavam com seus processos findos e já estão recebendo e continuando a sua atividade. Vamos lá então. O item D do julgamento é a irrepetibilidade. Mais uma vez, o Supremo reafirmou a irrepetibilidade de benefícios recebidos de boa-fé. Em razão aqui, vamos tratar de uma maneira geral, aqui verbas alimentares recebidas de boa-fé. Então, só que temos uma polêmica aqui. Eu até vou ler, eu vou aproveitar aqui e vou ler o item D. Declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento. Não precisava essa última frase, né? Vamos combinar que depois da vírgula não precisava o até a proclamação do resultado deste julgamento. Mas ok, o que disse aqui o ministro Dias Toffoli? Que pelo menos até o dia 23 de fevereiro de 2021, o INSS não pode querer cobrar. Irrepetibilidade não mais é do que cobrar de volta o que a pessoa já recebeu. Então, tudo que nós tratamos aqui no 709, os efeitos financeiros são lá na DIB fixada judicial, pode receber os atrasados, muito bem. Mas, aqui nós temos a solução para irrepetibilidade clara, pelo menos até 23 de fevereiro. Então agora, hoje, dia 25 de fevereiro, que é o dia que nós estamos gravando esse vídeo, nós já teríamos ali, na pior das hipóteses, os segurados devendo 2 dias de devolução do benefício, caso estejam trabalhando em atividades nocivas à saúde. Isso gera uma situação estranha, né? Porque o Supremo colocou esse marco, modulou da tutela da provisória, mas essas tutelas provisórias não foram revogadas ainda. Os tribunais aqui estão com os processos parados, vai demorar 1, 2, 3 meses, quem sabe até mais, para o processo andar e aquela tutela for revogada pela eficácia vinculante do julgamento do tema 709. Então, ele ainda vai ter uma tutela vigente, só que vai estar em mora a partir do dia 23. Isso é uma situação bem estranha. Eu até acredito que os tribunais ordinários, né, os tribunais regionais federais vão acabar tendo que relativizar essa parte da tese, né? Porque é até curioso, porque no voto dos embargos, eles ainda discutiram a questão do termo inicial, né? Da aposentadoria especial. Um dos tópicos lá no início é a questão do termo inicial e eles se sensibilizaram dizendo, não, nós entendemos que o INSS às vezes demora para processar um benefício, que tem a questão da necessidade de uma ação judicial e que, enfim, o benefício só é implantado às vezes anos depois, né? Então, os efeitos financeiros, eles disseram, não, é na data do requerimento, na DER, não na data do afastamento da atividade nociva, né? Mas nesse ponto eles acabaram não se sensibilizando, digamos assim, né? Com essa realidade do judiciário, né? Porque nós sabemos que, bom, tivemos vários exemplos, desaposentação, vários processos que ficaram sobrestados nos tribunais superiores e que nós sabemos que demora até os tribunais regionais federais voltarem a julgar essas questões, porque são processos que ficam sobrestados, são vários processos. Então, o Supremo acabou por não se sensibilizar nessa realidade do judiciário, que é de demorar alguns meses até que esses precedentes circulantes sejam aplicados. Né? Mas isso foi uma modulação de efeitos, né? Digamos que até a data do julgamento dos embargos, tá? Foi 23 de fevereiro. E se a tutela for revogada daqui 6 meses, digamos assim, jurou esses 6 meses de débito, o INSS teria que entrar com uma ação, né? Daí provar que a atividade que ele trabalhou realmente é atividade especial e cobrar esse valor. Ou cobrar administrativamente e depois o segurado se defender, que seja. Mas aí isso ia acabar caindo no julgamento da jurisprudência do STJ sobre a irrepetibilidade de benefícios recebidos, né? É uma questão muito polêmica e difícil sobre revisão ainda. Isso, difícil de... Mas vocês não acham que o INSS pode tentar aproveitar esse item D e querer compensar com os atrasados do processo judicial no momento do cumprimento de sentença? Isso eu acho que isso pode acontecer também. Eu acho que pode, o INSS pode tentar, só que olha o grande problema, são alguns processos esperando anos para o julgamento 709. E agora, quando termina, vai cumprir a sentença. Qual é o caminho natural agora? Quem está em tutela? Vamos falar para quem está em tutela, quem está mais preocupado nesse momento. Né? Está em tutela há anos. Volta agora. As tutelas vão ser revogadas. Quem tinha tutela para receber e continuar trabalhando, vai ser revogada. Tem razão.
descer uma decisão vinculante. Muito bem, esse processo volta para primeiro grau. Na hora que for executar, vai reabrir uma nova discussão. Daqui a pouco, alguns vão sobrestar de novo para aguardar o pronunciamento do STJ quanto à irrepetibilidade, novamente. Então, corremos o risco aqui de voltar à ciranda de decisões judiciais que não acabam nunca. Exatamente. Nesse ponto, eu acho que o Supremo foi infeliz. Nesse último, depois da vírgula, como tu disse, eu acho que ali faltou um pouco na verdade, sobrou, né, na verdade, o que não deveria ter entrado. Era só colocar justamente até a revogação da decisão. Até a revogação da seria algo bem simples, é uma decisão precária, tu recebeu, tu estava recebendo, né, sobre uma decisão judicial, albergado por ela, então, a partir do momento que revoga, daí sim tu sai da atividade e está resolvido. Mas nada impede que os julgadores, na hora agora da adequação dos processos, nada impede que essa interpretação impere. Eu acho que vai acontecer. Né? Por bom senso até, por segurança jurídica, até por economia processual, né? Que se interprete nesse sentido e que se coloque esse marco, digamos assim, na irrepetibilidade naquele momento da revogação da tutela. Mais alguma coisa, senhores? Eu acho que a gente acabou discutindo, né, os principais pontos do julgamento. Provavelmente a gente vai amadurecendo, né, algumas ideias também. Então até cabe o convite para ficarem atentos ao blog do Prev, a gente publica textos lá diariamente. Provavelmente a gente vai publicar mais alguma coisa sobre o julgamento. Então seria isso. É isso aí, fiquem atentos ao blog do Previdenciarista, produz muito conteúdo lá bacana, de qualidade, né? E vamos aguardar agora os desfechos dessa decisão, porque como a gente falou, né, ainda ficaram algumas lacunas, né? E que só a jurisprudência aí vai acabar sepultando, né? Então, acompanhe nosso blog, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque quem não faz isso tem que ficar no F5 esperando o próximo vídeo. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e sempre curte nossos vídeos. Você nos ajuda a impulsionar mais o canal e que nós possamos produzir mais e mais conteúdo gratuito para poder levar o conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.